Seja muito bem-vindo a esse quarto episódio da série Negócio do Zero. Eu sou o Thiago de Sena e esse é o Empreenda com Sucesso. Opa, chega mais! Tá tudo bem com você? Olha, hoje nós estamos falando do quarto episódio, nós estamos já no quarto episódio dessa série maravilhosa. E se você não assistiu, você precisa assistir aos episódios anteriores, certo? Olha, os 3 episódios anteriores são importantíssimos para você continuar nesse episódio, no quarto episódio, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre produto e serviço. O que é que você precisa considerar? Quais são os pontos relevantes que você precisa considerar na hora de você preparar o seu negócio em relação ao seu produto ou ao seu serviço, certo? Então vamos lá. E o primeiro ponto que nós vamos trabalhar é o seguinte: qual é o valor emocional que o seu produto ou serviço oferece para o seu cliente? Qual é? Porque é o seguinte, se lembra do episódio anterior? Lá no episódio anterior eu falo exatamente sobre quais são os 3 fundamentos que faz um negócio ser rentável, certo? Eu falo lá. E eu falo também sobre um ponto muito importante que é o ponto emocional. Porque é o seguinte, a pessoa, o seu cliente, antes de ele comprar seu produto ou serviço, o seu produto, ele tem que ter um peso emocional. Então, digamos que você tem um salão de beleza, você tem um serviço. Então, o seu serviço, ele tem que ter um peso emocional. E qual seria o peso emocional? Um exemplo seria você trabalhar a autoestima da mulher, no caso. Então você trabalharia a questão da autoestima. A autoestima está relacionado a um peso emocional. Digamos que você tenha um produto que resolve algum tipo de problema. O seu produto, ao resolver um problema do seu cliente, ele está resolvendo um problema também emocional, ou seja, ele está gerando algo emocional para o cliente, porque é o seguinte, a pessoa, ela compra alguma coisa por causa da necessidade que ela tenha, e essa necessidade veio através de uma emoção. Entenda, a emoção produz a ação. Então, a ação de comprar, antes, ela foi gerada por uma emoção. Por isso que o marketing é tão importante. Um marketing bem eficiente é um marketing que produz emoção na pessoa. Não é aquela emoção simplesmente de chorar ou de rir, não. Nós estamos falando de algo que vai produzir internamente algum tipo de sentimento. Certo? Esse é o primeiro ponto que você precisa definir no seu produto ou serviço. E o segundo ponto, tão importante quanto o primeiro, é o seguinte: você precisa definir quem é o seu cliente, ou seja, quem é que vai comprar o seu produto ou serviço. É muito importante que o seu negócio seja bem direcionado. Então, se você tem um produto e você não sabe a quem ele se destina, você está perdido, você não vai conseguir vender, você não vai ter escala, você não vai ter crescimento, certo? Então é importantíssimo que você conheça quem é o seu público, ou seja, a quem é destinado o seu produto ou seu serviço. Esse é o segundo ponto. No terceiro ponto, você precisa definir o porquê que ele vai comprar o seu produto. Sim, por que ele vai comprar o seu produto? Por que ele vai adquirir o seu serviço? Por quê? Qual é o motivo, ou seja, qual é o motivador? Qual é o motivador que ele vai comprar o seu serviço? Qual é o motivador que ele vai adquirir o seu produto? Certo? Então analise isso muito bem, que esse é o terceiro ponto que você precisa definir. No quarto, ele faz o seguinte, esse ponto, o quarto ponto, ele faz com que muitos negócios venham demorar a rodar. Digamos que você tenha um produto. Aquele produto, você precisa definir qual é o mínimo necessário para aquele produto satisfazer seu cliente. Então, eu vou dar um exemplo para você. Digamos que você tenha um produto
você tem um produto de alimento, um produto que seja um alimento. Aquele produto, antes dele chegar no mercado, primeiro, ele precisa atender às expectativas do cliente. E segundo, ele precisa ter os requisitos mínimos da agência reguladora de alimentos, certo? Então, você precisa analisar o seguinte: quais são os requisitos mínimos e legais, certo, do meu produto e do meu serviço, tanto para ter um produto e um serviço que atenda às necessidades do seu cliente, quanto atenda também às questões legais, certo? O quinto ponto é o seguinte: você precisa validar o seu produto e o seu serviço pelo menos com 5 estranhos. Exatamente. Não adianta você chegar para sua mãe ou para sua esposa, para os seus filhos e perguntarem: o que é que você acha desse produto? Você gostou? Ou perguntar para um amigo? Não, você tem que validar esse produto com estranhos, pessoas que não conhecem você. Você precisa validar. Um produto que não é validado, ele corre o risco de ser refeito milhares e milhares de vezes quando ele é lançado no mercado. E outra coisa, você pode lançar um produto e prejudicar muito a imagem do seu negócio. Então, antes de lançar o seu produto no mercado, você precisa testá-lo pelo menos com 5 pessoas. Com 5 pessoas desconhecidas. Você tem um serviço? Experimenta esse serviço com 5 pessoas antes de colocar no mercado, para que você tenha a certeza que ele vai satisfazer o seu cliente, certo? Então eu deixei aqui para você 5 pontos importantíssimos para que você faça um bom produto e um bom serviço. Esses são os pontos essenciais que você precisa considerar e analisar muito bem dentro do seu negócio, tá certo? Não esquece, olha, dá um like, diz que você gostou desse vídeo e aqui embaixo nos comentários, deixa um comentário, tá bom? Se você tiver alguma pergunta, uma dúvida, pode deixar aqui embaixo que eu vou estar respondendo para você. Porque eu te espero no próximo vídeo.